o custo é imenso. O custo é imenso para a saúde pública, né? Então, só para dar o exemplo do Rio Grande do Sul, nós já temos o dobro do número de médicos que necessitamos. Eu costumo dizer com brincadeira que se a gente quisesse botar em ordem, quisesse realmente botar em ordem a saúde no Rio Grande do Sul, a primeira medida era mandar embora metade dos médicos, porque há um enorme excesso de profissionais médicos no estado. Apesar disso, há 2 ou 3 anos atrás se abriu mais uma faculdade de medicina, há uma enorme pressão para que outras faculdades se abram, né? As cidades pequenas consideram um prestígio para a cidade ter uma faculdade de medicina. Os políticos ganham muito em cima disso, né? Um político consegue trazer uma faculdade de medicina para a sua cidade, está eleito deputado tranquilamente, porque a comunidade vê isso como um grande ganho para a comunidade. E nós temos tido uma enorme dificuldade, uma incapacidade de dizer isto para a sociedade. Quer dizer, quando eu vou para o rádio, para a TV, dizer, olha, tem excesso de escola médica, e isto faz mal, isso é contraproducente no Rio Grande do Sul, eu estava dizendo, nós já temos o dobro, precisaríamos, para manter o dobro, manter neste patamar absurdo de quantidade de médicos, pelos padrões da Organização Mundial da Saúde. Nós precisaríamos formar em torno de 80 ou 90 médicos para repor os que morrem, se aposentam, enfim, né? Nós estamos formando quase 1000 médicos por ano, antes de entrar as primeiras turmas desta Universidade de Santa Cruz, que foi a última que abriu. É uma situação em que os sindicatos têm se defrontado com a sua própria incapacidade. Eu digo para a sociedade, o excesso de escolas médicas faz mal para a saúde, e as pessoas entendem, bom, vocês quer dizer o seguinte, que vocês querem reserva de mercado. E depois que se abre a faculdade de medicina, aí os médicos acabam aderindo, acabam aceitando o convite, se eu não aceitar, o outro vai aceitar, e acabam lecionando na faculdade de medicina, e essas coisas vão continuar. Nós temos um projeto que está para ser implementado, já está em início de implementação, que é um outro olhar sobre esse mesmo problema. Já que nós não conseguimos, tivemos uma incompetência recomprovada várias vezes, de explicar para a sociedade que isto faz mal, não conseguimos. Os médicos sabem que faz mal, todos sabem. Todas as entidades médicas já se manifestaram contrárias. Quando foi para abrir a faculdade de Santa Cruz, nós fizemos uma assembleia dos médicos de Santa Cruz e, por unanimidade, eles foram contra a abertura da faculdade. Hoje estão lecionando lá, porque abriu mesmo. Fizemos uma assembleia dos médicos do estado do Rio Grande do Sul, as 3 entidades médicas fizeram em conjunto, e, por unanimidade, os médicos foram contra a abertura de uma nova faculdade de medicina. No entanto, ela abriu. E não há legalmente o Conselho Regional de Medicina, que na verdade não é uma entidade médica, ele é um braço do governo federal, uma autarquia federal, né? O Conselho Regional de Medicina não tem condições de agir sobre esses médicos que aceitam lecionar, porque tem um preceito constitucional que está acima de tudo isso, e está acima do poder de mando do Conselho Regional ou do Conselho Federal de Medicina, que diz que todo cidadão tem direito ao trabalho. Então, se o Conselho proibir o médico de lecionar, ele entra na justiça, alega o seu direito ao trabalho e imediatamente vai ganhar uma liminar e vai ser inócuo, isso só um desgaste para o Conselho Regional Federal de Medicina. Eu tenho a convicção de que nós temos hoje 2 códigos de ética. Um código de ética, que é um código de ética burocrático, legal, que é estabelecido em lei, né, por projeto do Conselho Federal de Medicina, e que é muito bom que se tenha isso. E é em cima disso que se fazem, inclusive, as punições, as cassações dos médicos que incorrem em desvios graves, etc. Bom, mas isso é uma coisa. A outra coisa, e por aí não há remédio para as faculdades de medicina. Outra coisa é, este é uma ética, é a ética burocrática. Uma outra ética é a ética hipocrática, a ética que vem de Hipócrates, a ética que acompanha a medicina ao longo do tempo.
E esta ética diz que é vedado ao médico tomar qualquer atitude ou fazer qualquer coisa que seja prejudicial à saúde de outra pessoa. Se eu sou médico, tenho a convicção de que uma nova faculdade de medicina é prejudicial à saúde da comunidade, e mesmo assim eu vou lecionar, eu estou descumprindo o código de ética não burocrático, mas o hipocrático. E na nossa concepção, na minha concepção pessoal, a penalidade que o Hipócrates estabeleceu é muito mais grave do que a penalidade que o código burocrático consegue aplicar. Porque o Hipócrates dizia que quem cumprir esse juramento, que seja bem visto e bem quisto pelos seus pares e pela sociedade. Quem assim não proceder, que lhe ocorra o contrário. O primeiro movimento foi feito pelo Conselho Federal de Medicina, alguns anos atrás, em que estabelecia que seria feita uma prova pelo próprio Conselho e pela Associação Médica Brasileira, a que todos os especialistas, ou quem quisesse ser especialista, devia se submeter, e, dependendo da nota que tivesse nesta prova, continuaria sendo especialista ou não. Alternativamente, em vez de fazer esta prova, poderia comparecer a X congressos estaduais, a X congressos nacionais ou congressos internacionais, etc., participar de seminários, enfim, algumas coisas que, ao final, iriam somando pontos para que ele, decorridos os 5 anos, não precisasse fazer uma prova para renovar o seu título de especialista. A primeira tentativa, que era de fazer com que todos perdessem o seu título de especialista, se não se submetessem a esse sistema de revalidação de cursos e congressos durante 5 anos, ou se não a prova, e eu penso que se a ideia é fazer com que as pessoas participem desses congressos, a prova vai ser aterradora para estimular as pessoas, porque senão as pessoas não vão ir nos congressos e vão dizer, não, depois eu faço a prova, sou um bom especialista e está tudo resolvido. Mas o primeiro tinha um vício terrível, que era caçar um título que a pessoa já havia conquistado. Então nós entramos na justiça, conseguimos uma liminar e interrompemos este processo. Nós, digo, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Entramos na justiça contra o Conselho Federal de Medicina e derrotamos o Conselho Federal de Medicina na justiça. O Conselho Federal, então, fez uma outra norma dizendo o seguinte, tá bem, quem já tem o título de especialista vai continuar especialista para o resto da vida. Quem não tem ainda tem que fazer esses 5 anos de participação de concurso, etc., para então, ou com isto, adquirir o título, ou se não fizer isso, se quiser o título, fazer a prova. Já tem uma resolução da Associação Médica Brasileira dizendo que o percentual de cada congresso vai ficar com a Associação Médica Brasileira. Então, é uma maneira de fazer caixa para certas entidades. Nós achamos que isso é absolutamente, inclusive, imoral, né? E estamos entrando na justiça de novo contra esse tipo de procedimento. Então, nós somos absolutamente contrários a esse tipo de processo de revalidação. Não somos contra uma recertificação, somos contra esta forma que tem, essas duas formas que se propuseram de fazer essa recertificação. E, no nosso entendimento, isso é mais prejudicial ao médico e não ajuda em nada a sociedade. Acima, além disto, tem o problema da intersecção, do entrecruzamento patológico entre esses congressos médicos e até algumas entidades médicas, entidades de especialidade e a indústria farmacêutica e a indústria de implementos hospitalares ou médicos, aparelhos, raio-x, etc. Então, na verdade, nós vamos estar coagindo os profissionais a participarem destes congressos que têm uma presença e uma influência muito forte da indústria farmacêutica.